Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, esse é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E bom, como vocês já devem saber aí, hoje a gente vai estar falando aí sobre o primeiro filme brasileiro lançado. E nossa história vai começar aí em 1896, lá no final do século XIX, quando foi exibido aí a primeira sessão de um cinematógrafo no país, né? E foi uma sessão aí com 8 filmes curtos ali de 1 minuto cada e com algumas pausas entre eles. E que veio ao país não muito longe, né, do lançamento do primeiro filme lançado, que a gente já fez o vídeo aí, lá dos Irmãos Lumière em 1895. E ele foi trazido aí apenas 7 meses depois da primeira exibição lá dos Irmãos Lumière. E ele foi trazido pelo exibidor itinerante aí belga chamado Henri Paillier, que foi aí muito importante para a história do cinema nacional, né? Ele que trouxe essa primeira exibição pública aí no país. Que alugou uma sala do Jornal do Comércio lá no Rio de Janeiro, né, no dia 8 de julho de 1896, na rua Ouvidor, né? Ficou meio estranho aí essa parada, essa coincidência aí, né? Para assim exibir esses filmes, né? Esses 8 filmes curtos aí, que era nada mais, nada menos do que cenas do cotidiano de algumas cidades aí da Europa, né? Para mostrar como estava ali a Europa, como estava o desenvolvimento deles lá. E então, apenas 2 anos depois, né, do primeiro filme lançado, chega ao Brasil aí a primeira câmera ali, né? E que foi um marco onde começou aí as filmagens dentro do nosso país, né? E que foi ali uma filmagem muito importante, que é considerada hoje o primeiro filme, né, filmado em território nacional, que se chama aí A Chegada do Trem a Petrópolis, né, que carregava aí uma das figuras públicas mais importantes da época. E esse é o filme registrado mais antigo que se tem conhecimento aí, né, como o primeiro filme do Brasil mesmo, o primeiro filme exibido do Brasil. E que carregava essa personalidade, como eu mencionei, que era aí o presidente Prudente de Moraes, que era uma figura pública, né, muito importante aí da época. E que gerou uma polêmica por esse filme ser considerado o primeiro, porque o registro desse filme é do Brasil tudo, mas que eles acreditam que essa filmagem foi na verdade feita lá na Europa, de uma estação qualquer na Europa, e foi trazido e falado que foi uma filmagem feita aqui no Brasil e que foi essa estação aí de Petrópolis. Também teve outros filmes que estavam sendo gravados aqui no Brasil nessa mesma época, né, com outros clássicos aí, né, e com esses vários filmes surgindo assim no Brasil e também com ali o comércio de filmes vindo da Europa, a demanda era um pouco mais alta, então se tornou aí uma necessidade de trazer uma sala fixa de cinema aqui para o Brasil, né, esses 7 meses aí que estavam acontecendo filmagens na Europa ali dos Irmãos Lumière. Então surgiu 7 meses depois aqui no Brasil a primeira sala fixa de cinema, que foi fixada lá no Rio de Janeiro e ficou conhecida aí como o Salão de Novidades de Paris. E tudo isso foi idealizado aí pelo Pascoal Segreto, que era aí um expoente dessa época, aí um cara visionário mesmo, que em um curto período de tempo já notou aí a movimentação dessa novidade e já trouxe aqui para o Brasil, né? Mas a nossa história continua em 1898, né? Dando aí o próximo passo, e que sem dúvida o passo mais importante para o cinema nacional, que é o filme aí A Vista da Baía de Guanabara, de 1898, e que teria sido filmado aí em 19 de junho de 1898, se tornando assim um marco para o cinema, né, que estava chegando ali nessa época, e que é aí o dia do cinema nacional, dia 19 de junho, por causa dessa filmagem. Mas que essa filmagem aí meio que se perdeu com o tempo, porque o Brasil é campeão nisso aí, né, de deixar aí as coisas se perderem, né, principalmente coisas da sua própria história. A gente não cuida muito bem disso, a gente meio que joga fora, deixa ali aos
né, cuidados dos outros e acaba que as coisas se perdem aí. E que foi filmada aí pelo cinegrafista Afonso Segreto, que foi aí o irmão, né, do Pascoal lá, o Pascoal Segreto, que fez a sala de cinema. Tinha o cineasta também, que era o irmão dele, que fazia os filmes, e esse seria o primeiro filme em terras nacionais aí mesmo, né, tipo 100%, desconsiderando aquele que a gente não tem certeza se é mesmo em terras brasileiras, né, que tem essa teoria aí. Esse seria então o primeiro, onde ele filmava a sua chegada no navio Brasil até a Baía de Guanabara, né, a sua chegada da Europa, que ele estava trazendo várias novidades, e uma delas era essa câmera aí, toda chique e tal, que filmava as coisas em movimento, que naquela época era uma parada de tipo, caramba, que negócio é esse que o trem tá se mexendo ali naquela tela? E nesse caso era ele se aproximando da Baía de Guanabara, né, onde era uma visão única mesmo. Então o cinema começou a ficar cada vez mais, né, fixo aqui no país, e 10 anos depois, a nossa história continuando aí, lá para 1907, 1908, até mais ou menos aí 1910, onde o fornecimento de energia elétrica começou a ficar um pouco mais confiável aí, então eles investiram pesado, né, fazendo assim 20 salas de cinemas aí no Brasil, e que ficavam localizadas aí no Rio de Janeiro, né, e que algumas delas tinham a sua própria equipe de filmagem, né, fazendo ali os filmes do cotidiano e exibindo ali nas salas nos intervalos de outros filmes que tinha na época. E que também exibia aí filmes de outros países, né, Itália, Dinamarca, França, né, Estados Unidos, e de várias companhias diferentes, e de sua maioria eram em filmes de ficção científica ali, né, com uma parada meio mirabolante, umas ideias estranhas ali que o pessoal filmava e mostrava para o mundo. E que também, né, tinha as salas de São Paulo e Rio de Janeiro, cada vez ampliando mais, e que essas equipes de filmagem de cada sala de cinema também produziam ali, né, alguns filmes aí, algumas coisas que eles filmavam. Inclusive aí coisas importantes como a chegada do Dr. Campos Salles, né, de Buenos Aires, e também a parada de 15 de novembro. E que também eles começaram a explorar outros aspectos ali, né, de histórias que ficaram muito conhecidas ali na imprensa. Eles pegavam arquivos da própria imprensa, né, com uma pegada ali mais policial também, e filmes que ficaram conhecidos aí, né, como O Crime da Mala e também O Noivado de Sangue, que eram crimes mesmo que ocorreram, e eles meio que simulavam essas histórias aí, né, algo que a gente viria mais pra frente aí ficando muito mais, né, muito mais à vista ali, né, e programas de TV surgindo com essa mesma pegada. E depois, né, começaria a surgir aí filmes que chamariam muita atenção da mídia nacional e também internacional, e que a gente só não tem aí, por exemplo, uma Hollywood, por exemplo, brasileira, por falta aí de investimento e interesse do próprio público, não em assistir, mas de financiar, né, que a gente meio que vê aí o descaso aí do cinema brasileiro, por falta de incentivo mesmo. E o incentivo, assim, money que tem que ter aí em cima dos filmes nacionais. Mas, né, como a cultura e o entretenimento aqui são coisas de segundo plano, a gente tá demorando aí para morder essa fatia. Mas que o cinema nacional poderia sim, né, o cinema brasileiro poderia sim ser uma potência aí, potência fácil no mundo na parte aí dos filmes, né? E dominando assim essa sétima arte aí, porque a gente sabe fazer uns filmes bom demais. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo de melhores filmes brasileiros aí, vou deixar aí no card para vocês. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, né? Essa história do primeiro cinema, da primeira exibição de cinema aqui no país, do primeiro filme, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado aí, tenha ficado bem dinâmico essa história. Siga a gente nas redes sociais aí, né? Que a gente tá colocando bastante conteúdo lá, principalmente aí no Instagram e também no Facebook. E não esquece de deixar aquele like delicioso aqui pra gente,
ativar o sininho e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E se você tem alguma ideia aí de vídeo, deixa pra gente aí nos comentários, beleza? Porque a gente lê tudo e responde vocês, belezura? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!